Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha nesta que é a última edição do Telenotícias, já 8 de novembro, melhor dizendo, de 2025. Seguimos imediatamente ainda na zona sul do país, que a Polícia da República de Moçambique deteve no último final de semana um homem de 50 anos de idade acusado de violar sexualmente a sua própria filha, de 12 anos, na cidade de Maputo, concretamente no bairro da Costa do Sol. Pais têm um papel fundamental na sociedade, que é de cuidar, zelar e proteger as suas filhas para que nenhum mal venha a suceder. Eu passei toda a tarde a descansar, pois trabalho no período da noite e, quando acordo, não encontro a minha filha em casa. Fiquei preocupado, saí à procura delas. Encontrei a minha filha na casa da avó. Pedi mesmo para que voltasse para casa, enquanto eu procuro pela mãe. Depois que localizei a mãe, voltei à casa. Ela já não estava lá. Procurei por ela naquela noite e nada. Fiquei chocado quando recebo no dia seguinte essa acusação, porque em nenhum momento cometi esse ato e ela não vive comigo e na mesma noite teria passado a noite na casa do meu vizinho, disse o pai da a porta-voz da PRM, Marta Pereira, na sua intervenção, destacou que a menor revelou já ter sofrido a violação por parte do pai há sensivelmente 2 anos. A questão da violação de uma menor de 12 anos de idade no bairro da Costa do Sol é protagonizado pelo seu próprio pai. No entanto, a menor ela declara que já vinha sofrendo esta violação por parte do pai há sensivelmente 12 anos e é que no dia em que a mesma teria pedido socorro no seu vizinho para poder dormir lá, uma vez que presumia que mais uma vez poderia sofrer esta situação por parte do pai, visto que de toda vez que o mesmo se faz a sua residência no estado de embriaguez, o mesmo vai se apoderando da sua filha, mantendo a cópula de forma forçosa com a mesma. Em acréscimo, a porta-voz da PRM afirmou que foi possível a neutralização do suposto violador graças ao vizinho que tomou a atitude corajosa de fazer a denúncia e ainda destacou que os exames médicos confirmam o acto. E, no entanto, o vizinho teria tomado esta iniciativa gratificante de aproximar a subunidade policial, falo da 13ª Esquadra da PRM, para poder intentar esta queixa e de modo a pedir socorro para este menor e que a polícia tomou as devidas diligências e neutralizou este cidadão, encontra-se detido e irá seguir para questões de legalização. Confirmação sim, porque para a abertura do expediente processual de violação, primeiro a polícia deve encaminhar a menor para a unidade sanitária para questões de observação. Ainda no contexto criminal, cidadãos roubam bomba de abastecimento de água no Centro de Saúde de Machantuene, na província de Maputo. O fato ocorreu na madrugada do último sábado e causou grande agitação para os funcionários que se encontravam no expediente. A falta de água numa unidade sanitária pode ter impacto negativo, pois compromete a higiene, a limpeza e a esterilização de materiais, aumentando o risco de infecções e doenças. Além disso, dificulta o atendimento aos pacientes, segundo Catarina Mário, chefe da Secretaria do mesmo Centro de Saúde. Apesar das dificuldades que o centro enfrenta para ter líquido precioso, graças ao esforço e união dos funcionários, não tem faltado água para o dia a dia. Bem, depois do que aconteceu, não está a ser fácil porque a água só podemos tirar nas torneiras. Lá dentro a água não jorra por causa da bomba que foi roubada. Todos os dias de manhã metemos água nos bidões e deixamos lá nos gabinetes. Por sua vez, Orlando Cunco, segurança do Centro de Saúde de Machantuene, descreve na primeira pessoa o pânico e agitação vividos naquela madrugada e afirma que a segurança do centro está pouco condicionada porque se trata de um lugar público, logo não existem limitações. Vemos alguns jovens alegando que queriam um banco de socorro. Então, criaram-nos agitação porque nós dissemos que não temos banco de socorro e não tínhamos como ajudar a eles. Então, disse que não poderiam eles saírem sem atendimento. Então, criaram toda a agitação ali.
Nós tentamos que eles pudessem sair e direcionar a um centro que tem banco de socorro. Eles não aceitaram, só nos perturbaram. Como o grupo era um grupo um pouco elevado, outros passaram para outro sítio por lá no centro de saúde. Então, sem perceber como eles passaram totalidade, como é que eles viraram, porque a iluminação também não ajuda. Em acréscimo, o segurança afirmou que o fato já foi comunicado à liderança do centro, assim como à polícia. Isto facilita muito para quem quer entrar, de qualquer maneira entra. E sabendo que é um sítio que atende as pessoas, não tem limitações. Qualquer um que tem essa manobra de vir roubar é fácil, porque vai dizer que é para eu quero banco de socorro. Ou mesmo de lhe encontrar outros cantos, dizer que é para porque sou doente. Então, isto facilita, porque ninguém abre a porta para ele entra de qualquer maneira. Mas ao centro, o Conselho Municipal da cidade de Tete diz que o problema de água potável na urbe poderá chegar ao fim, com a conclusão, em breve, do projeto financiado pelo Banco de Moçambique, denominado Oasis 2, depois de muitos anos de espera. Há muito que as populações dos distritos de Tete e Moatize aguardam pela conclusão do projeto denominado Oasis 2, financiado pelo Banco Mundial, visando prover água potável. César de Carvalho, presidente do Conselho Municipal da cidade de Tete, fala de perspectivas deste projeto. Falamos do Oasis 2, estamos a falar de fundos. E os fundos, uma parte deviam ser disponibilizados pelo Banco Mundial, que era o maior bolo. E o outro seria a comparticipação do nosso governo. Então, de facto, no andar do projeto, verificou-se que a velocidade de utilizar os fundos do Banco Mundial, a velocidade foi maior e a nossa foi menor. Então, isso criou algum transtorno, não é? No cumprimento até dos prazos, para termos os resultados do Oasis 2. Então criou esse transtorno todo. E porque a falta de água potável também propicia a eclosão de doenças de origem hídrica, a Idilidade diz que conseguiu livrar-se da cólera registrada no segundo semestre deste ano, graças a trabalhos conjuntos com o setor da saúde. Por outro lado, também estivemos a falar um pouco sobre a cólera. Não é? Surpreendentemente, a cólera nos atacou, mas nós tivemos que pôr boas luvas nas nossas mãos. Juntamos as forças, a saúde, o Conselho Municipal, o Distrito e todos nós, digamos assim. Né? Colocamos as luvas e hoje praticamente podemos dizer que estancamos a cólera na cidade de Tete, em pouco tempo. Então isso mostra que, de facto, houve uma ação muito rápida e imediata de todos nós. E o que fica, e o que eu estava a dizer à nossa comunidade, aos nossos munícipes, é que não podemos ficar adormecidos, porque conseguimos parar com a cólera agora. Mas temos que estar sempre preparados. Né? Temos que estar sempre preparados, temos que estar sempre prevenidos, para que esta cólera não apareça mais na nossa cidade. O edil da cidade de Tete, César de Carvalho, falava no bairro Sombra Machel durante a presidência aberta, visando manter o contacto direto com os municípios desta urbe. Voltamos ao contexto criminal em que foram detidos um agente de moeda eletrónica e um cliente suspeitos de envolvimento num caso de falsificação monetária. Segundo as primeiras investigações, o cliente é acusado de ter efetuado um depósito no valor de 10 mil meticais, incluindo uma nota falsificada. A falsificação da moeda tem causado grande preocupação às autoridades na cidade de Maputo, onde alguns cidadãos dedicam-se à produção e circulação de notas falsas, sobretudo através de depósitos realizados em agentes de moeda eletrónica, normalmente durante o período noturno. O agente de moeda eletrónica envolvido no caso afirma ter descoberto a nota falsificada apenas mais tarde, quando organizava as notas por classes. Papá veio aqui, depositou um valor de 10 mil. Nesse valor de 10 mil tinha uma nota estranha. Ele, na cara que ele veio com 10 mil, era 200
e 100, e 500 e 1000. E pronto, aquele 1000 ali estava no meio. Eu não confirmei assim, porque era 5, eu fiz isto. Naquela que ele depositou, depois foi. Eu já quero arrumar o valor, já quero organizar, porque eu guardo 100, 1000, 500. Quero organizar. Já estou a ver que aquela nota ali é diferente com outras notas. Por sua vez, o cliente nega as acusações, afirmando que, no momento do depósito, o agente fez a contagem e a verificação das notas, não tendo sido apontada qualquer irregularidade. É o seguinte, eu fiz um levantamento no sábado de 10 mil meticais para efetuar depósito no Emola, no agente Emola. Fiz o levantamento num ATM e de seguida, pronto, logo coloquei o dinheiro no bolso e fui para atravessar a estrada para fazer o depósito. O único agente que tinha era este senhor que estava ali, sozinho. Cheguei lá, apresentei o dinheiro que havia levantado, 10 mil meticais, para fazer o depósito. Ao efetuar o depósito, ele contou as notas ali à minha frente, confirmou, eu a ver ela contar, confirmou as notas, uma por uma, e perguntou o número, eu dei o número, faltei o número do Emola, ele transferiu, mandou para o meu número e eu confirmei. E dali eu me ausentei nas calmas para apanhar o chapa para ir para casa. Passado uns 5 minutos e tal, eu recebo uma chamada do número estranho. Ele diz que é agente. Peço para aproximar aqui. O que se passa? Ele peço para aproximar. Eu está bem. Fui nas calmas, estive com ele de volta. Quando eu chego lá, ele me lança a nota, uma nota esquisita, muito estranha, com uma cor muito estranha. Diz que essa nota aqui estou a pedir para trocar, porque é falsa. Disse, é falsa. Como é que essa nota é falsa? Nós não estivemos juntos a contar o dinheiro, você verificou nota por nota. E agora, depois de eu me ausentar, me ligas, passado esse tempo, me ligas para eu voltar e vês me mostrar isso. Eu disse, eu não vou aceitar. A polícia confirmou a detenção dos dois envolvidos e explicou que ambos apresentaram falhas de atenção no momento da transação, o que tem levado a troca de acusações entre eles. Teve uma negligência por parte destes dois e eles já acabam acusando-se um pelo outro, mas, no entanto, é uma questão que a polícia vai encaminhar e caberá às outras instituições de aplicação de justiça averiguar esta situação. As autoridades informaram que o processo de investigação está em curso e apelaram à população para redobrar a vigilância, denunciando qualquer caso suspeito de falsificação de moeda, de modo a evitar ser vítima de fraudes do género. Já o Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo desmantelou uma quadrilha suspeita de estar envolvida no rapto do empresário de nacionalidade portuguesa, ocorrido no passado dia 7 de novembro, ou melhor, outubro, no distrito de Moamba. Esta operação exigiu um elevado esforço investigativo por parte das autoridades. O número de sequestros envolvendo empresários nacionais e estrangeiros tem vindo a aumentar, gerando grande preocupação entre as autoridades e a sociedade civil. Um dos indiciados negou envolvimento no crime, alegando ter recebido apenas ordens para levá-la à África do Sul, com o propósito de a entregar ao proprietário.
Pedimos desculpas pela falha técnica no som da peça que acabamos de acompanhar. No entanto, vamos seguir com esta edição do Telenotícias. No mesmo contexto criminal, em que foram detidos na cidade de Maputo 3 indivíduos envolvidos em roubos agravados, utilizando as redes sociais como meio de atrair as suas vítimas. Posteriormente, os suspeitos usavam armas brancas para apoderar-se dos bens. O número de roubos envolvendo redes sociais tem vindo a aumentar significativamente. Em muitos casos, os criminosos utilizam contas falsas para esconder a sua identidade. Segundo a integrante do grupo, confirmou ser secretária do Cabecilha e a mesma admitiu que os bens roubados eram repartidos em partes iguais entre os membros da quadrilha. Está aqui porque é minha irmã? Sou a secretária dele. Secretária de jovem? Sim. O que é que faz? Você tem um escritório ou trabalha em cadeia? Não trabalho em cadeia. É secretária em o quê? O que é que ele faz na vida para ter uma secretária? Conforme ele contou, sou secretária dele. Você é secretária nessas burlas? Sim. Então, ele te pagava para isso? Sim. Pagava quanto? Ou nesses 18 mil te deu quanto? Foi divisão por igual. Então repartiram por 3 esse valor? Sim. Uma das vítimas relatou ter sido enganada no ato de empatia, acreditando estar a ajudar o jovem, sem saber que estava a ser alvo de roubo. O que aconteceu é que eu estava no Francis, eu estava à espera da minha cliente para ela entregar camarão e lulas. Eu parei ali uns 10 minutos, porque ela disse 10 minutos estou a chegar. Eu a mexer meu telemóvel. Chega um moço, chega à minha frente e diz: moça, desculpa, boa noite. Há um moço que está a dever dinheiro aqui, peço para você me emprestar uma chamada, quer fazer uma chamada, peço para me emprestar o teu telemóvel. Eu lhe passei meu telemóvel na maior inocência. Ele depois dali, do jeito que fugiu dali, eu nem sei como é que ele fez ali. Eu nem para lhe seguir, nem para nada, porque perdi forças ali mesmo. Então vinham 2 moços, não, tens que ir à esquadra, porque aquele moço ali é ladrão, rouba telemóveis. Eu saí dali, fui à esquadra, fui deixar uma ocorrência ali, que fui roubada o telefone aqui. O moço pediu uma chamada, eu lhe dei telefone na maior inocência. E fugiu. De lá até aqui, nunca mais procurei saber o que estava a acontecer. Só que antes de ontem, depois minha tia me liga, dizendo que estão a chamar na esquadra, porque acharam a pessoa que roubou meu telemóvel. Quanto tempo isso aconteceu? Foi no mês passado. Mas antes disso não tinha nenhum contato com o jovem, não? Nada, nem conheço o moço. Não lhe conheço, nunca lhe vi. Mas quando eu cheguei na cela, naquele dia, quando abriu a cela, eu consegui ver que era ele, porque eu olhei para a cara dele quando ele me pediu o telemóvel. Por sua vez, o cabecilha do grupo afirmou que tudo começou quando recebeu pedidos de amizade de algumas fãs e nisto viu uma oportunidade para lograr êxito, usando conta falsa de uma figura influente para enganar e roubar suas vítimas. Irmão, em linhas gerais, está aqui nas mãos da polícia. Por quê? Por ter usado uma conta em nome de uma outra pessoa inocente. E usando a conta, fiz umas 2 vítimas. Né? Nessas 2 vítimas, a primeira vítima levamos um valor de 18 mil de cash e um celular da marca Redmi Note 13 por aí, se não me engano. Sim, e a segunda levamos nada. Agora, como é que você conhece essas vítimas? É um relacionamento, começa nas redes sociais? Como é que isso funcionou? Bom, a minha ideia não era de relacionamento a rede social, né? Mas sim partir de uma ideia que eu recebi pedido de amizade de algumas fãs. De uma vez que eu coloquei a foto do suposto o dono verdadeiro, né? Quem é esse dono verdadeiro da conta? Simões Manguini. A porta-voz da PRM, Marta Pereira, informou que, além de uma página de recrutamento falsa, o grupo criou uma outra para a venda de bens, usando a imagem de um influente nacional para ganhar confiança do público. Na 15ª Esquadra temos uma situação de roubo agravado, protagonizado por uma rede composta por 3 cidadãos, dos quais o cabecilha foi a pessoa que teve a iniciativa de criar esta conta falsa de um cidadão nacional, por sinal influente, que este
usando das imagens deste cidadão, ele foi abrindo várias páginas, sendo uma das páginas para questões de recrutamento, ocupação de vagas, e exigindo lá requisitos e que, na falta de um dos documentos necessários para a ocupação da vaga, o mesmo predispunha-se para tratar os documentos com o pagamento de um valor por ele determinado. E, no entanto, as pessoas sofriam burlas destas formas e, igualmente, tem a outra página que o mesmo criou para questões de comercialização de bens materiais, eletrodomésticos, e que lá tinha muita aderência. Ele viu que tinha aderência a esta página, ia publicando as fotos da vítima, neste caso, e que, por sua vez, ele foi fazendo vítimas. Solicitava as vítimas para que pudessem se encontrar num ponto estrategicamente por ele conhecido e, com recurso a um instrumento perfuro cortante, o mesmo ameaçava as suas vítimas e trabalhava em coordenação com duas cidadãs que estas tinham a missão de abordar as clientes de modo a fazer a entrega dos bens que as mesmas pretendiam comprar, para que posteriormente, ao invés de fazer a entrega do bem desejado, as mesmas golpeavam, grampeavam as vítimas e, com recurso a este instrumento perfuro cortante, ameaçavam e apoderavam-se dos seus bens e colocavam-se em fuga. As autoridades policiais voltam a alertar a população para ter maior cuidado ao interagir nas redes sociais, a fim de evitar cair nas mãos dos criminosos. Enquanto isso, a Comissão dos Direitos Humanos promoveu o Seminário Nacional contra a Violência Baseada no Gênero e teve como objetivo geral a reflexão sobre os fundamentos específicos e compreensão das motivações criminosas para adotar mecanismos de defesa. A violência baseada no gênero tem afetado todas as camadas sociais em todo o mundo, particularmente as mulheres. Segundo o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, a mesma afeta não apenas aspectos físicos, mas emocional, econômica e simbolicamente, pois ela é o resultado das desigualdades históricas entre homem e mulher. Ela se sustenta em estruturas sociais que legitimam o controle e a dominação de um gênero sobre o outro. Desde muito cedo, meninos e meninas são ensinados a ocuparem lugares diferentes na sociedade, o que reforça comportamentos e expectativas desiguais. Esse processo cultural cria um terreno fértil para a perpetuação da violência. É importante lembrar que a violência do gênero não ocorre apenas dentro de casa. Ela se manifesta também no trabalho, nas escolas, na rua e até em ambiente digital. A cada dia, novas formas de agressão surgem, como o assédio virtual e a exposição não consentida de imagens íntimas nas redes sociais. Isso mostra que, apesar dos avanços legais e sociais, ainda há um longo caminho a percorrer. Os números mundiais, e Moçambique não é exceção, são alarmantes. Indicam que 1 em cada 3 mulheres sofrem violência física ou sexual ao longo da sua vida. Por sua vez, a representante da Comissão dos Direitos Humanos, através da Ordem dos Advogados, propôs criar um espaço de diálogo crítico e partilha de ferramentas práticas com vista na capacitação dos participantes para atuar de forma hábil, sublinhando que é fundamental para uma sociedade isenta de tais males. Este diálogo envolve um processo de mobilização de vivências e experiências, pretendendo-se com isso deixar não só um contributo, mas também a identificação de propostas de ação para a resolução deste problema. A violência, de qualquer nível que seja, é sempre uma violação de direitos humanos. Deste modo, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Povos,
afirma-se como um instrumento jurídico de referência na promoção da dignidade humana, da igualdade e da proteção contra todas as formas de violência. A violência doméstica contra as mulheres e contra as crianças e jovens é reconhecida como uma grave violação dos direitos fundamentais, fonte de desigualdades e de exclusão social e obstáculo à construção de uma sociedade mais inclusiva. Igualmente, esta forma de violência, além de sofrimento individual, perpetua desigualdades estruturais, compromete a coesão da comunidade e coloca em risco a justiça social. Importa lembrar que o seminário teve como objetivo a identificação de propostas de ação para a revolução do mesmo, destacando que a violência desencadeia-se em vários níveis conhecidos, como também é um dos grandes males contra os direitos humanos. Moçambique e Portugal celebraram esta sexta-feira um novo memorando de entendimento que visa clarear a interpretação da lei sobre a contratação de cidadãos estrangeiros em ambos os países. O documento reflete o compromisso mútuo na promoção de relações laborais transparentes e justas. A renovação destes acordos visa reforçar os laços de cooperação entre os dois países, permitindo a revisão e avaliação de memorandos assinados nos anos anteriores. Segundo Alice Brito, diretora nacional do Trabalho Migratório, o evento tem como foco principal a sensibilização dos moçambicanos residentes em Portugal sobre os seus direitos e deveres, garantindo maior proteção e inclusão laboral. Este evento visa, primeiro, esclarecermos em relação àquilo que é a nossa atuação, em relação à interpretação da lei, no que se refere à contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira em Moçambique, e também visa estreitarmos aquilo que é a nossa cooperação e não só operacionalizarmos aquilo que é a implementação do Memorando de Entendimento de Mobilidade Laboral que estamos assinando com Portugal. Tem que ver com esta questão da mobilidade dos moçambicanos que procuram emprego em Portugal, olhar também para esta questão da portabilidade daquilo que são os direitos de segurança social, a proteção social dos nossos trabalhadores. Então, este evento visa, acima de tudo, consolidarmos aquilo que é a nossa atuação e não só, e salvaguardarmos que os moçambicanos sejam recrutados e colocados sob a umbrella do Memorando de Entendimento já assinado e em vigor. Nós, como setor trabalho, estamos neste momento engajados. Com Portugal já temos um memorando de portabilidade daquilo que são os benefícios de segurança social e estamos a trabalhar no sentido de salvaguardar que ocorra sob a umbrella de memorandos, mas não só, estamos preocupados também na sensibilização dos nossos trabalhadores moçambicanos que estão na diáspora no exterior a se inscreverem a um regime de segurança social por conta própria, que é um regime que permite que o moçambicano possa fazer as suas contribuições, possa fazer o acompanhamento daquilo que são as suas contribuições e tenha a sua situação de proteção social salvaguardada. Questionada sobre o número de moçambicanos que vivem em Portugal, a diretora referiu que os dados estão em atualização, mas reforçou a importância de um registro mais preciso para melhor planeamento das políticas migratórias. Neste momento, através dos nossos colegas que estão na Embaixada, temos já indicado um adido que está a trabalhar, um adido do trabalho, uma conselheira. Depois de concluirmos este mapeamento, vamos sim partilhar oportunamente a informação relativamente ao número exato dos moçambicanos que estão em Portugal. Neste momento estamos a fazer um mapeamento em Portugal e em outras geografias, concretamente nos Emirados, onde temos memorando de mobilidade laboral assinado e implementação. Então, concluído, vamos oportunamente partilhar com todas as áreas conexas que lidam com esta matéria de mobilidade laboral. Mutuamente, realçando a necessidade de fortalecer as leis de proteção no âmbito da mobilidade laboral.
Este encontro é extremamente importante porque Portugal tem uma presença muito forte na economia moçambicana e felizmente hoje em dia assistimos também ao movimento inverso, ou seja, investidores moçambicanos a apostarem também em Portugal como destino dos seus investimentos. E, portanto, nesta dinâmica do relacionamento económico entre os dois países é importante esclarecer dúvidas, perceber o enquadramento legislativo aplicável aos investimentos. E o investimento estrangeiro é extremamente importante para o desenvolvimento da economia e da sociedade de qualquer país. Nós, em Portugal, nos últimos 30 anos, beneficiamos de um volume muito significativo de investimento direto estrangeiro. Teve um efeito transformador da economia portuguesa, dinamizou setores importantes ligados à inovação, ao conhecimento, capacitação de quadros. E acreditamos que neste momento Moçambique estará também numa fase de maior abertura ao exterior. Nós acreditamos que isso é uma oportunidade e creio que Portugal, as empresas portuguesas estão numa posição única por tudo que nos une, pela língua, pela história, pelos afetos. As empresas portuguesas têm essa capacidade maior de transferirem conhecimento, de capacitarem a mão de obra moçambicana. E, portanto, eu creio que é mutuamente vantajoso para Portugal e para Moçambique permitir que haja uma maior mobilidade laboral, uma maior mobilidade de investimentos entre os dois países. Creio que isso está a acontecer, mas Portugal tem vindo a absorver um número significativo de trabalhadores estrangeiros que se deslocam para Portugal. Ora, isto cria necessidades, do ponto de vista legislativo, de adaptação da legislação, em primeiro lugar, para acolher bem, de acordo com a lei, conferindo aos trabalhadores estrangeiros que se deslocam para Portugal a proteção da lei, porque eles devem ser tratados como são tratados os trabalhadores portugueses. Agora, no que diz respeito à mobilidade laboral dentro da CPLP, nós continuaremos a dispor de um regime privilegiado para os cidadãos oriundos da CPLP, que têm procedimentos mais facilitados para poderem exercer a sua atividade em Portugal, para terem uma presença em Portugal de longo prazo, de forma mais estável. E, portanto, eu creio que isto tem que ser entendido apenas como uma medida necessária face ao aumento significativo da procura de mão de obra estrangeira, mas que de maneira nenhuma visa limitar ou impor restrições artificiais. Pelo contrário, nós pretendemos é dar maior proteção e um enquadramento legal que permita proteger os interesses e os direitos dos trabalhadores que se deslocam para Portugal. A dúvida é aquilo que eu há pouco sublinhava, estas alterações legislativas que estão a ser introduzidas em Portugal visam precisamente definir um quadro regulamentar mais previsível e que proteja melhor os direitos e os interesses dos trabalhadores. Portugal precisa de mão de obra. Creio que Moçambique, como dizia a senhora Ministra do Trabalho há pouco, temos aqui situações diferentes. Moçambique tem um forte crescimento populacional e um crescimento mais lento da oferta de empregos. Portugal, por outro lado, tem uma escassez de mão de obra e uma grande oferta de emprego. O memorando reflete, assim, um passo concreto na consolidação das relações históricas entre Moçambique e Portugal, baseadas na cooperação, respeito mútuo e desenvolvimento partilhado. Já está cumprida a missão de informá-lo nesta que é a última edição do Telenotícias, com promessa de voltarmos já na segunda-feira, que é o dia em que se celebra a data de 138 anos da cidade de Maputo, que tudo quanto podemos dizer é que o seu final de semana seja altamente abençoado. Fique bem, fique com Deus, até lá.